Vamos conferir os 7 bichinhos de estimação mais populares de The King of Fighters e algumas curiosidades sobre eles. Oi! Alguns dos lutadores de The King of Fighters possuem bichos de estimação que acabam revelando muito sobre o seu dono, sejam eles bichinhos fofinhos ou tenebrosos. Vamos começar com o 7º lugar, que é o pássaro azul do Bao. É isso mesmo, o Bao tem um pássaro de estimação, mas não se tem informação nenhuma sobre ele. A primeira vez que ele aparece é numa pose de vitória do Bao em KOF 2001. Ele vem e pousa na cabeça do Bao. Na KOF 2002 clássica, esse pássaro aparece na tela da China no primeiro round, enquanto o Bao está torcendo ali no fundo. Ele chega, dá uma bicada no chão, anda pra lá, anda pra cá e depois vai embora. E na KOF 2002 UM, esse mesmo pássaro aparece com o Bao na ilustração de vitória. Eu não entendo de pássaros, tá? Mas eu acho que esse pássaro aí pode ser uma calopsita azul, ou algum pássaro parecido com calopsita. Mas a gente não sabe o nome dele, não sabe se é do Bao desde pequeno, ou se o Bao ganhou, tá cuidando pra alguém. Eu acho que é o bicho de estimação mais misterioso de The King of Fighters. E em 6º lugar a gente tem o urso panda, que é relacionado com o Tim. O Baitang apareceu pela primeira vez na KOF 2000 como o striker alternativo do Tim. Quando a gente chama, ele vem rolando pela tela e bate no oponente. E o Baitang foi criado meio que como uma brincadeira, pois na ficha oficial do Tim mostra que ele detesta pandas. Então resolveram colocar um urso panda como striker alternativo do Tim ali, só pra zoar ele, só pra trollar mesmo. A SNK foi meio fanfarrona aí criando esse personagem. Depois disso, o Baitang só fez algumas aparições discretas. Ele apareceu na KOF 2002 UM, na tela do Neo Geo World, meio que empacado ali. Ele também apareceu no final do time da Athena em KOF 11. O Kenso fala sobre o Tim, o Bao e o Baitang também, e aparece a imagem dele no céu ali. E o Baitang também aparece em KOF 13, na tela da China, a partir do 4º round. Quer dizer, eu acho que ali pode ser o Baitang. A gente vê que ele tá vendendo itens dele mesmo ali, né? Mas talvez seja algum outro panda qualquer, porque não tem nenhum indício ali de que seja ele mesmo. Moça bonita não paga, viu? Vamos conferir o 5º lugar agora, que é o Leão Negro do Zero. Quem jogou KOF 2001 sabe como é a apelação dos chefes desse jogo. E o Zero original, além de ser um apelão, tem 3 ajudantes: Chrysalid, Ron e o leão negro de estimação dele, que é o Glugan. E ele aparece pela primeira vez numa cena antes da gente enfrentar o Zero. E quando ele é chamado durante a luta, ele pula pra cima da gente com tudo, muito rápido, e ataca com as garras dele, pra depois dar um rugido antes de ir embora. O Glugan também volta com o Zero em KOF 2002 UM, fazendo o mesmo ataque. Mas depois disso ele nunca mais apareceu, pois provavelmente ele se foi junto com o dono quando a nave caiu ali em KOF 2001. Mas fala a verdade, acrescenta muita imponência ter um leão negro de estimação. Timão e Pumba, 2 vagabundo! E em 4º lugar a gente tem o cachorro da Blue Mary. O nome do cachorro da Blue Mary é Antônio, mas ela chama ele de Anton, carinhosamente, uma forma mais curta. E ele apareceu pela primeira vez em Fatal Fury 3, que é onde a Blue Mary estreou também. E depois foi junto com a Blue Mary pra KOF 97. Dependendo da introdução da Blue Mary, antes da luta ela chama o Anton pra levar a jaqueta dela embora. Are you ready? E ele também aparece em algumas poses de vitória, onde a Blue Mary dá um carinho nele. Ou ele vem correndo e derruba a Blue Mary e fica lambendo o rosto dela. A Blue Mary já é uma personagem carismática, mas o Anton adiciona muito mais carisma e personalidade pra ela. E uma curiosidade, na ficha oficial da Blue Mary fala que ela detesta gatos. Vá merda! E em 3º lugar a gente tem o macaquinho do Terry. O nome dele é Uki, e ele apareceu também pela primeira vez em Fatal Fury 3, ao lado do Terry na introdução dele antes da luta. E também na tela do Terry, ele liga o som antes da luta começar.
Mas depois ele também foi para The King of Fighters 95 e fica na tela do time Fatal Fury seguindo os lutadores e torcendo pro time do Terry. Ele também chegou a aparecer em uma das poses de vitória do Terry na KOF 99. Desde então ele nunca mais apareceu em The King of Fighters. Você acha que ele deveria aparecer de novo? Olha o macaco! E em segundo lugar a gente tem o pintinho do Duck King. O bichinho de estimação do Duck King apareceu pela primeira vez em Fatal Fury Special de 1993 e ele se chama Pichan. Ele é um pintinho que tem um moicano bem parecido com o moicano do Duck King. E no Fatal Fury Special ele ficava dentro do moicano do Duck King. A gente via ele quando o Duck King apanhava ou então quando ele ganhava ou perdia a luta. E apesar de ter aparecido muito mais na franquia Fatal Fury, o Pichan também aparece em KOF 11, que é a única The King of Fighters onde o Duck King é um personagem selecionável. E ele fica copiando os golpes do Duck King ali e interage com ele também na pose de vitória. Eu acho que o Pichan é o bichinho de estimação mais carismático que tem e deixa o Duck King com muito mais carisma ainda. O melhor pinto que você já viu. Agora vamos conferir o nosso primeiríssimo lugar. Não basta ter um bigode imponente, não basta transformar seus inimigos derrotados em estátua, não basta ter dominado os golpes de Geese Howard e Krauser. Tem que ter uma pantera negra como bicho de estimação. E é claro que eu tô falando do Rugal e a sua pantera negra que se chama Rodan. Ela aparece pela primeira vez ao lado do Rugal numa cena de The King of Fighters 94. E só de estar ali do lado do chefão já aumentava muito a tensão que era enfrentar o Rugal. E quando chegava a hora da luta, o Rodan ficava ali atrás torcendo pro seu dono. E se por um acaso a gente conseguisse deixar o Rugal tonto, o Rodan vinha bater na gente para impedir que a gente continuasse batendo no dono. E na edição seguinte, The King of Fighters 95, o Rodan continua no fundo da tela quando a gente enfrenta o Omega Rugal. Depois disso, o Rodan só apareceu fazendo uma ponta ali na tela da China, na KOF 97. E novamente na tela do Rugal, na KOF 98. E ainda na KOF 98, ele aparece numa foto bem legal no final, onde ele tá perto da luva do Rugal caída no chão. E você, gosta de algum desses bichinhos de estimação de The King of Fighters? Faltou algum aqui nessa lista? Conta pra mim nos comentários. Então é isso e tchau!